Olá, bom dia. Neste 27 de janeiro, o mundo lembra o Holocausto dos judeus que foram perseguidos pelos nazistas de Adolf Hitler durante um longo período lá na Alemanha, né? Começou pouco a pouco e foram cada vez mais fechando. Eu visitei campos de concentração lá na Alemanha e visitei o Museu do Holocausto em Israel. É algo que não se pode esquecer, porque os ditadores estão sempre aí, né? Depois desse Holocausto ainda continuou o Holocausto na União Soviética, no Camboja, na China, de alguma forma em Cuba, né? Então a gente tem que estar sempre atento, porque a solução das coisas está em Gandhi, por exemplo, resolver pacificamente as diferenças, né? Mas, enfim, é um dia para lembrar e nunca esquecer. Então vamos à gravação de rádio desta segunda-feira, começando mais uma semana. Se você não estiver inscrito, junte-se a nós e não esqueça de dar o seu like ou o seu dislike. Vamos à gravação que, a essa hora que você estiver me vendo, as 320 emissoras de rádio já publicaram esse comentário. Bom dia. O presidente Bolsonaro assinou na Índia 15 acordos. Acordo de investimento, de tecnologia, de comércio, de pecuária de corte de leite, de segurança cibernética, na área de medicina, enfim, em quase todas as áreas nesse país que está sendo já o terceiro do mundo, né? População vai ser o segundo logo logo, está com 1.330 bilhões de indianos, num território que é metade do território brasileiro. E é um parceiro que tem problemas semelhantes, extremos de pobreza e de riqueza. Tem a grande empresa Tata, por exemplo, que é dono da Jaguar, da Land Rover, da Mahindra, de empresas aéreas, de empresas de turismo, de hotéis, né? A Índia é uma das grandes potências mundiais, inclusive no mundo nuclear, né? Bom, e o presidente Bolsonaro foi o convidado especial nas comemorações da República da Índia, que tem apenas 71 anos. A República se tornou independente, a Índia se tornou independente, era uma colônia britânica quando eu tinha 7 anos de idade, eu lembro disso. E graças a Gandhi, que fez uma revolução pacífica, né? Os portugueses ainda ficaram lá, na colônia de Goa, até que os soldados indianos escorraçaram os portugueses de lá. Bom, mudando de assunto, estão falando muito das chuvas, né? Como se a chuva fosse culpada, né? Os culpados somos nós, né? Nós impermeabilizamos o solo, nós não demos saída para as águas das chuvas, nós entupimos os bueiros, nós ocupamos o que era córrego, o que era um regato, o que era um riacho, né? Ocupamos com construções, construímos nas encostas, e as chuvas vêm todos os anos, nesse mês de janeiro, né? Provocando os mesmos problemas, e nós continuamos com o mesmo número de vítimas e não temos condições de evitar que essas coisas se propaguem ainda mais. Por falar em se propagar, a gente adora um catastrofismo, né? Como estamos assustados aí com esse vírus, que começou atingindo a China, agora fala-se que tem brasileiros lá nas Filipinas atingidos. Mas, por enquanto, é um caso mínimo que não há razão para nenhum tipo de pânico, né? Bom, e temos boas notícias também. O ano passado gerou o maior número de empregos com carteira assinada desde 2003, 644 mil. E o desemprego gerou também um novo tipo de brasileiro, o empreendedor, né? Aquele que tem iniciativa própria e não precisa de carteira assinada, que está mais ou menos no mesmo número daqueles que têm carteira assinada entre a população ativa, né? Uma população ativa aí de 90 milhões, digamos, metade é carteira assinada, a outra metade não tem carteira assinada. Aliás, carteira assinada, para ser exato, os números oficiais
falam em 39 milhões. Né? A previsão do PIB continua boa, 2,3%, a arrecadação subiu, a maior arrecadação desde 2014, o risco Brasil caiu de 172 pontos para 100 pontos, né? A confiança do empresariado é a mais alta desde junho de 2010, né? E o Brasil é o quarto no mundo, era sexto, é o quarto no mundo em recepção de investimento. Né? Então são excelentes notícias que a gente tem da nossa economia e, como disse aquele assessor de Bill Clinton, né, é a economia estúpido, é a economia que leva um país ao otimismo, ao entusiasmo e, por sua vez, nesse círculo virtuoso, é o entusiasmo e o otimismo que estimulam a economia. De Brasília, Alexandre Garcia.